Pessoal, boa tarde. Vamos lá começar esse domingão, Academia Enem. Para quem não lembra, eu sou o professor Ângelo Vitor. Hoje a gente vai ver com vocês função do segundo grau. Assunto certo na prova, mas antes de tudo, vamos dar logo um toque para a galera aqui, ó. A aula é de função, não é isso? Mas no Enem não aparece o nome função, não. Tá ok? Já a gente vai chegar nesse ponto, vai mostrar como é que o Enem cobra esse assunto. Beleza? Vamos começar a aula de hoje. O que é função do segundo grau? Vamos lá? Quem é que lembra? Quando a gente pensa em função do segundo grau, a gente já pensa logo em expoente 2, não é isso? Já pensa logo numa variável que está crescendo de acordo com quem? Com x ao quadrado, não é assim? Sempre que a gente pensa em x ao quadrado, pensa em quem? Função do segundo grau. Tranquilo? Não é isso? E a gente decora logo assim, não é não? Ó? Quem é o y? A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Aí eu acho massa que quando chega nesse primeiro ponto, o aluno faz logo assim, ó. Ah! Professor, que diabo é isso, professor? Que fórmula maluca é essa aí? Y igual a x2 mais bx mais c. Essa formulazinha, a gente não precisa aprender ela agora não, ó. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar sem olhar para a fórmula. Não olha para a fórmula por enquanto. Vamos tentar compreender essa matéria sem ser a partir da fórmula. Até porque, né? Quando vocês olham para as fórmulas, a primeira coisa que vocês fazem, ó. Olha a careta de vocês aí, ó. Não é não? Quando vocês olham para a fórmula, olha o desespero aí da galera aí, ó. Olha o desespero do povo, ó. Viu esse negócio, x2 mais bx mais c? A galera já fica desse jeito. E a gente não vai deixar isso acontecer não, ó. Então, peraí, por onde é que a gente começa? Né? Se não é pela fórmula, por onde é que a gente começa a matéria? A gente vai começar lá no edital do Enem. Alguém já leu lá o edital direitinho? Vocês lembram que na prova de vocês o que cai são as competências? O que cai são as habilidades? O Enem não quer que você decore fórmula, não. O Enem quer saber se você é competente para pegar uma situação da vida e enxergar nela uma fórmula. O Enem quer saber se você tem competência, tem habilidade para pegar aquilo que tem lá na situação concreta do teu dia a dia e consegue transformar isso aí numa situação matemática. A fórmula aparece, não aparece? Mas a fórmula é só instrumento. Qual é o nome da matéria do Enem? Matemática e suas tecnologias. A fórmula é só uma tecnologia que a gente usa para aprender a realidade. Vamos ler aqui a competência 5 do Enem. A competência 5, que é a da aula de hoje. É a competência que fala de álgebra. Primeira coisa que a gente tem que fazer no Enem, o que é? Modelar. O que é modelar? É olhar para uma escada e enxergar que ali as coisas estão aumentando, não estão? É enxergar que ali ela está progredindo de forma aritmética. É olhar pela vazão de uma torneira, por uma velocidade, enxergar uma função do primeiro grau, enxergar uma função do segundo grau. Isso é modelar. Modelar é fazer o que então? É olhar para fenômeno físico, fenômeno químico, fenômeno social e fazer eles virarem uma expressão matemática. Analisar números a partir desses fenômenos. Depois, escutaram? Depois que vocês transformam em matemática, aí é que vocês vão aprender a resolver os problemas relativos a isso. Depois, primeiro modela, depois resolve os problemas. No Enem, ele fala que isso, modelar e resolver problemas, usando representações algébricas, modelar e resolver problemas usando representações algébricas, ele ensina que tem que ser feito a partir de 5 habilidades. E a primeira dela diz, identificar. Identificar quando é que algo é de álgebra, quando é que algo tem a ver com função do segundo grau. Depois que você identifica, ele pede para você interpretar os gráficos que tem com aquilo. Olha para isso aí que eu escrevi até agora. Até aí tem alguma coisa de fórmula?
Tem alguma conta para fazer até aí? Tem conta nenhuma. Então nesse assunto vai ter 5 questões na prova de vocês, ou mais. E 2 questões, vão ser questões que vocês não vão usar fórmulas. Função do segundo grau vai ter fórmula, mas depois, mais na frente. Depois, quando você for resolver as situações, problema, aí é que nesse momento começam a aparecer o quê? Fórmulas, para vocês eventualmente tentarem utilizar. Por isso é que eu deixo bem claro, modelar é diferente de resolver. Resolver é a nossa segunda metade da aula. Hoje não tem 10 questões aí, não tem no material? Das 10, 3 resolvem só modelando. As outras 7 é que utilizam o quê? Alguma outra fórmula que vocês precisem para isso. Tá ok? Mas vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui a leitura rapidinho. Ele manda que depois disso você use tudo isso aí para argumentar na hora da prova. E use isso aí como proposta para intervir na realidade. Mas tudo tem a ver com o quê? Com resolver os problemas. Vamos começar modelando, né? Vamos começar por uma pergunta bem básica. E eu vou jogar a pergunta para vocês. Em qual situação da vida aparece função do segundo grau? Em qual situação da vida você lê um texto? Porque no Enem é cheio de texto, né? Com situações da vida. Quando é que vocês vão olhar um texto do Enem e vão enxergar que ali tem função do segundo grau? Ou vocês acham que no Enem já vai ter a fórmula da função do segundo grau escrita lá na frente? Como é que eu olho para um texto e enxergo isso? A palavra-chave que vocês vão usar é produto. Sabe multiplicar? 3 vezes 2 é quanto? 6, né? Pronto. Toda questão em que uma informação depender da multiplicação de 2, pode virar função do segundo grau. Vamos começar fora do material de vocês, tá? Fora do material. Eu vou imaginar o tio Fábio Frota, sendo dono de uma sapataria. Aí eu criei um problemazinho para a gente começar a nossa aula. O nosso problema básico para a gente entender vai ser esse, Suponhamos que o professor Fábio Frota resolva montar uma loja de sapatos. Loja de sapato. E que nesta loja sempre venda todos os sapatos pelo mesmo preço. Guardou essa informação? Espera aí. Se um sapato for 10 reais, quanto é que vão ser 3 sapatos? Como é que vocês fizeram para achar 30? Multiplicaram. Então isso pode virar uma questão de função do segundo grau. De novo, se todo sapato tem o mesmo preço, para encontrar o total do lucro, é só fazer o quê? É só olhar quantos sapatos eu vendi, qual é o preço e depois fazer o quê? Multiplicar um pelo outro, não é assim? Pois é nessa questão que vai surgir a função do segundo grau. Eu vou imaginar que o Fábio, num primeiro momento, ele foi vender os sapatos todos a 100 reais. E ele vendeu 20 pares de sapato a 100 reais. Qual é o faturamento da loja dele? Ora, se ele vendeu 20 pares de sapato a 100 reais, é só pegar o número de pares e multiplicar pelo preço. 20 vezes 100 vai dar quanto? 2.000. Não é fácil isso? Teve função do segundo grau? Ainda não, né? Vamos começar a fazer aparecer as coisas. Qual será o faturamento se ele continuar? Continuar quer dizer o quê? E além do que ele já tinha feito, ele tinha vendido quantos pares? 20 a 100 reais. E ele está dizendo que ele vai continuar vendendo mais X pares de sapato, mas ainda a quanto? Espera aí, ele tinha um produto de 2 coisas, mas ele mexeu em qual das informações? Só na primeira, foi ou não foi? Ele continuou com o sapato a 100 reais, só que ele passou a vender não apenas X pares. Ele passou a vender, não apenas 20 pares. Ele passou a vender 20 mais os X novos pares. Foi ou não foi isso? Nessa multiplicação, eu tenho 2 expressões. O número de pares e o preço. Eu só mexi em uma delas. Se eu só mexi em uma delas, só deixei uma delas variando, essa multiplicação vai dar uma função.
mas uma função de primeiro grau. Se eu pegar aquele x ali e sair multiplicando, aplicando a distributiva, vai encontrar, ó, 20 vezes 100 vai dar os mesmos 2.000, e x vezes 100 vai dar 100x. A função virou função de primeiro grau. Como é que eu faço para surgir uma função de segundo grau? É só eu montar um enunciado em que na mesma situação eu tenho as duas coisas mudando. Vocês compram sapato quando ele é mais barato ou quando ele é mais caro? Mais barato. Então, ó, peraí. O número de pares vendidos, o número de pares que eu consigo vender, pode depender do preço? Pode ou não pode? Eu posso criar uma questão em que isso acontece, ó. Olha essa questão agora, para te fechar o raciocínio. Qual vai ser o faturamento se ele sabe que vai para cada R$1 de desconto, ele vende 4 pares a mais. Vocês notaram que o enunciado é o mesmo da outra questão? É o mesmo das anteriores? Qual a única mudança? É que agora ele está intervindo nos dois valores. Ele está dando um desconto no preço e está aumentando o número de pares de sapatos vendidos. Vocês estão enxergando o que está acontecendo aí? Tá ou não está mexendo nas duas informações? Bora lá, vamos tentar escrever isso aí, bora. Eram 20 pares a R$100, era isso? E agora, o que ele quer fazer? Ele quer dar R$1 de desconto para vender 4 pares a mais, não é assim? Então bora, o que é R$1 de desconto? É R$1 a menos. O que é 4 pares de sapatos a mais? É você pegar naquele 20 e botar 4 a mais. Não é assim? Peraí, ele não disse que é só R$1, ele disse que para cada R$1 de desconto, tem 4 a mais. Então se ele por acaso, olha para lá, ó, se ele por acaso, ele botar R$2 de desconto, aí ele aumenta 4 pares, quantas vezes? 2 vezes. Se ele der R$3 de desconto, vão ser 4 pares, quantas vezes? 3 vezes. Se der R$10 de desconto, vão ser 4 pares, quantas vezes? 10 vezes. Ou seja, cada R$1 daqui aumenta 4 lá, não é assim? Se cada R$1 de desconto aumenta 4, se eu der X reais de desconto, eu vou aumentar quantos pares de sapato? 4x. Vocês notaram o que aconteceu? Olha que massa, é a mesma questão, não é não? A mesma questão pode virar uma questão basicona de só multiplicar, pode virar uma questão de função do primeiro grau, e pode virar uma questão de função do segundo grau. O que muda de uma questão para outra? O número de elementos da multiplicação que estão variando. Quando só um deles varia, função de primeiro grau. Quando os dois variam ao mesmo tempo, aí vira função de segundo grau. Estão enxergando o que eu estou escrevendo aí? Tá legal isso aí? Deu para entender? Vocês entenderam o que eu chamo de modelar? Isso é modelar, ó. É pegar um negócio da vida e fazer esse negócio da vida virar o quê? Função do segundo grau. Estão percebendo o lance? Todas as questões de hoje, adivinha o que tem? Multiplicações. E em todas as questões de hoje, as duas coisas que estão sendo multiplicadas vão ter letra nas duas coisas. Vai ter x nas duas. Se vai ter x nas duas, um tendo x, o outro tendo x, a função vira de segundo grau quando eu multiplicar uma pela outra. Olha, continuando essa daí, ó, como é que fica? Ó? 4x menos x, não é isso? São as letras que eu tenho nas duas. Aí eu vou aplicar aí a distributiva. Aplicando a distributiva vai ficar 20 vezes 100, 2.000. 20 vezes menos x, menos 20x. Tranquilo aí? Vamos mais. Aplicar a distributiva agora com o outro. Aplica a distributiva agora com o 4x. 4x vezes 100, 400x. 4x vezes menos x,
menos 4 vezes x ao quadrado. Confere? Aí você, 400x menos 4 vezes x ao quadrado. Os dois do meio são os dois que tem x, não é isso? Menos 20x mais 400x vai dar o quê? 380x. Aí eu vou só reorganizar isso aí, tá? Vou juntar esses dois caras. Aí esses dois caras viram 380, eu vou reorganizar. Virou ou não virou função do segundo grau? Pronto, essa é a grande sacada da aula de hoje. A grande sacada é, olha para o texto. Se o texto fala de coisas que se multiplicam, pode aparecer função do segundo grau. Mas para aparecer essas duas coisas que se multiplicam, devem ser duas coisas que estão variando ao mesmo tempo. Ei, eu tinha que fazer uma pergunta, Essa pergunta é fundamental. O que está sendo relacionado aí? Vamos lá. O faturamento. Quanto eu arrecadei. O que mais? O número de pares vendidos. E o que mais? E o preço. Confere? Faturamento, número de pares e preço. Olha a pergunta. Quem é o X? O X é o faturamento? O X é o faturamento? Olha lá, o X é o faturamento? Não. O X é o número de pares vendidos? Não. O X é o preço de cada par? Também não. O X não é nada disso. Pessoal, lembra quem era o X? Lá em cima, na segunda linha, quem é o X? É o desconto. É o desconto. Cada R$1 de desconto aumenta 4 pares. Então, cuidado com isso. Se ele chegar e perguntar o seguinte: qual é o preço para que o faturamento seja máximo? Aí você vai ter que pensar no faturamento sendo máximo. Você vai descobrir o X que faz o faturamento ser máximo. Mas vai lembrar que esse X não é a resposta. Esse X é o desconto que tem que ser dado para o faturamento se tornar máximo. Para eu achar o preço, eu ainda vou ter que, no final da questão, escrever 100 menos X. O preço vai ter que ser 100 menos o X que eu encontrar na questão. Olha para o enunciado. O enunciado fala de 3 coisas, mas o X é uma 4ª coisa diferente. O X não é nem o número de pares vendidos, nem o preço, nem o faturamento. O X é o desconto no preço que faz isso aí tudo acontecer. Fechou? Vamos passar adiante? Que tal a gente começar com exercícios? Pode ser? Exercício 1. A gente vai fazer se eu não me engano, 1, 3 e 5 primeiro, tá? São os mais básicos. Exercício 1 diz assim, Uma loja de departamento compra cartuchos para uma determinada impressora a um custo de R$28. O que é custo, hein, pessoal? Custo. Custo é o que eu lucro ou é o que eu perco? É o que eu perco. Não é bom para mim. Lucro, ou custo é prejuízo, diminui da minha receita, não é isso? Ótimo. Lembra, esse custo, grifa, esse custo é R$28 a unidade, não é não? Ou seja, toda peça teve o custo de quanto? R$28. Toda peça teve o custo de R$28. E prevê que se o cartucho for vendido a X reais, serão vendidos 200 menos 2x cartuchos. Nessa expressão que está em negrito aí no material de vocês aí, olha aí. Tem X reais e tem 200 menos 2x cartuchos. Tem ou não tem? O que você está vendo aí? Você está vendo o preço de venda de cada cartucho. Qual é o preço de venda? X. O preço de venda é X. 28 é quanto ele custa. Mas ele vai ser vendido por quanto? Por X. Se você compra um produto por 28, tu vai vender por quanto? 30, 40, 50 reais, pode ser? Eu tenho que vender por um preço maior do que aquele que ele custa para mim. Se ele custou 28,
eu vou ter que vender por um preço X, um pouquinho maior do que 28, não para ter lucro, né? É ou não é? Então, ó, ele está dizendo que está vendendo por X, e se vender por X, quantos cartuchos ele acaba vendendo? 200 menos 2x. Olha só para essas duas informações. Ele deu o preço de cada cartucho e deu o quê? A quantidade de cartuchos. Deu o preço de cada cartucho e deu o quê? A quantidade de cartuchos. O que a gente faz quando a gente tem essas duas coisas? Se eu disser que eu vendi por 10 reais 3 cartuchos, quanto é que eu ganhei? 30, não foi não? Se eu vender por 10 reais 10 cartuchos, vende quanto? 100. Se eu tenho o preço de cada cartucho e eu tenho quantos cartuchos eu vendi, o total da minha receita vai ser a multiplicação dos dois valores, não é isso? Então parece que tem a ver com função do segundo grau. Ele falou no final o seguinte, ó. A expressão que fornece o lucro. Lucro já é, né, descontando o que eu gastei. Lucro não é tudo que eu recebi, é o que eu recebi tirando o meu custo, não é não? Vamos escrever isso aí, vamos lá. Vamos escrever isso aí na solução. Qual é o número de peças vendidas? O texto diz, o número de peças vendidas quanto é? 200 menos 2x. Qual é o lucro que ele está tendo em cada cartucho? Eu botei até de vermelho. Ó. Não é x. X é o preço de venda. Mas cada cartucho custou para ele quanto? 28. Então qual é o lucro que ele teve em cada cartucho? X tirando aquele 28 que foi de custo para ele. Olha como aí no vermelho está a pegadinha, né? Muita gente papocou na questão aí, ó. Ele quer o lucro, não quer? Se é o lucro, eu tenho que pegar o preço que ele está vendendo e subtrair o que custou para ele. Se ele vendeu por X e custou 28, ele vai lucrar quanto? X menos 28. E ele vai lucrar isso em cada peça, não é não? Então eu tenho que pegar isso aí e multiplicar pela quantidade de peças. E qual é a quantidade de peças? Pelo texto. 200 menos 2x. Então não tem duas coisas sendo multiplicadas. E as duas coisas não tem x. Então claramente é uma questão de função do segundo grau. É só multiplicar, ó, não vou perder nem muito tempo não. Ó. Aplicando a propriedade distributiva, como é que fica? 200 vezes x, 200 vezes 28. Não é assim? Depois, 2x vezes x, 2x vezes 28. Colocando sinais na frente. E aí, quando aplica a distributiva, aparece exatamente essa expressão que vocês estão vendo aí. Ó. 200x menos 5.600 menos 2x ao quadrado mais 56x. Organizando a expressão, o que é que eu tenho aí? Menos 2x ao quadrado mais 256x menos 5.600. Me diga aí, vai. Você calculou delta? Você calculou x do vértice, y do vértice? Calculou menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Qual foi a fórmula que você usou para resolver essa questão, pessoal? Nenhuma. Isso é típica questão do Enem. Ele coloca uma situação da vida e manda você modelar. Manda você fazer essa situação virar uma expressão matemática. E tudo surgiu de uma coisa, qual foi? O lucro, ele é obtido como? Multiplicando duas coisas. Multiplica o lucro de cada peça pela quantidade de peças. Multiplica o lucro de cada peça pela quantidade de peças. Fez isso, encontrou o lucro total. Tá tranquila a primeira? Vou para a próxima, bora. Na próxima, ele já deu ou não deu uma fórmula? Então ele já deu a expressão modelada. Foi ou não foi? Já deu a equação matemática para a gente. Diz assim, ó. Em uma fábrica, o número total de peças produzidas nas primeiras T horas é dado por essas fórmulas aí.
Eu não grifei, mas fica a dica para vocês grifarem. Beleza. Eu não grifei, mas fica a dica para vocês grifarem. O mais importante não é o começo. O mais importante aí é o final. Olha o final aí, vocês estão vendo? De cada linha. No final da primeira linha tem assim, ó, o T está variando de 0 até 4, tá ou não tá? Tá ou não tá? Isso quer dizer o quê? Que essa primeira fórmula só vale até a 4ª hora diária do dia. Quarta diária do dia é ótimo, né? Só vale até a 4ª hora diária. Essa fórmula só vale até a 4ª hora diária. Na linha de baixo, o T não está entre 4 e 8, mas não diz que é maior do que 4. Não tem igual a 4 no de baixo, não é isso? Então só vale a partir de que hora? Após a 4ª hora, a partir da 5ª hora, não é isso? Não é assim, pessoal? 4, alguma coisa da hora já começa a contar aí na segunda fórmula. O que ele pediu aí? Ele deu essas fórmulas loucas aí e perguntou o número de peças produzidas, durante a 5ª hora. Acho que o pessoal não entendeu, não. A preposição aí é fundamental que você entenda. Preste atenção, vou ler lá em cima de novo, ó. Em uma fábrica, o número total de peças produzidas nas primeiras T horas. Escutaram? Nas é plural, não é isso? Peraí, se é nas primeiras T horas. Quando o T for 3, isso quer dizer o quê? Que nas primeiras 3 horas, aí substitui em outro valor. Quando o T for 4, nas primeiras 4 horas, o que significa nas 4 horas? Juntando a primeira com a segunda, com a terceira, com a 4ª hora, juntando as 4 primeiras horas, dá o valor. Depois ele disse assim, ó, nas primeiras T horas, tal. Se for T igual a 5, nas primeiras 5 horas, aí você vai ter um valor, não vai? Peraí, nas primeiras 5 horas, se eu quiser descobrir o que acontece nas primeiras 5 horas, eu vou usar a fórmula de cima ou a de baixo? Nas primeiras 5 horas, eu uso a fórmula de cima ou a de baixo? A de baixo. Se é nas primeiras 5 horas, eu tenho que substituir na de baixo, não é isso? Mas ele quer nas 5 horas inteiras? Não, ele só quer a 5ª. Como é que eu faço para descobrir só o que aconteceu durante a 5ª hora? Eu calculo o que aconteceu nas primeiras 5 horas e desconto o que tinha acontecido nas primeiras 4 horas. Estão vendo a sacada aí da questão? Galera, isso é pegadinha de prova, eu vou repetir. A fórmula, ela é aplicada nas primeiras horas. Mas ele só quer o que acontece durante uma certa hora. Então, se ele quer o que acontece durante a 5ª hora, o que ele tem que fazer? Bora. Durante a 5ª hora, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o que ele produziu nas primeiras 5 horas e subtrair aquilo que ele produziu nas primeiras 4. Se ele pegar o que ele produziu nas 5 e tirar o que produziu nas 4, o que sobra é justamente o que ele produziu durante a 5ª hora. Vocês concordam comigo? Boa nessa questão? Sabe o que eu vou pedir para vocês grifarem no enunciado? As 2 preposições aí. No enunciado, na primeira linha, grife o nas. O mais importante é nas primeiras horas. E na pergunta, grife o durante a 5ª hora. Se você aprender a fazer esse confronto entre o que produziu nas horas
e o que ele quer só durante uma delas, você consegue matar a questão. Como o F na quinta hora era na fórmula de baixo, aí eu substituí 200 vezes 5 mais 1. Como nas primeiras 4 horas teria que voltar para a fórmula de cima, não teria que voltar para a fórmula de cima. Aí eu substituí na fórmula de cima o t por 4. Aí ficou 50 vezes 4 ao quadrado mais 4. Calculei um, deu 1.200. Calculei o outro, deu 50 vezes 20, deu 1.000. Se um deu 1.200 e outro deu 1.000, a diferença entre eles qual é? 200. O gabarito é letra B de bola, viu? Gabarito é letra B de bola. Gabarito letra B de bola. Podemos ir para a próxima? Beleza? A próxima é a quinta. A próxima questão é a quinta. Vou lá. A água é essencial para a vida e está presente na constituição de todos os alimentos. Ou coisa óbvia, né? Não precisava ter dito nada disso, mas tudo bem, ele disse. Em regiões com escassez de água, é comum a utilização de cisternas para a captação e armazenamento da água da chuva. Que coisa óbvia, né? Tinha que ter cisterna para captar água, ótimo. Ao esvaziar um tanque contendo água da chuva, a expressão tal aí, essa expressão medonha aí que vocês estão vendo, esse negócio feio aí, o que importa é que tem T ao quadrado no meio dessa expressão. Essa expressão medonha aí, ó, ela representa o volume de água presente no tanque no instante T. Representa o volume de água presente no tanque. Vocês escutaram? Vocês escutaram? Ele está falando sobre o derramamento, né, da água. Não é? Está falando que a água derrama, não é isso? Está esvaziando, né? Está esvaziando, mas a fórmula não é fórmula de esvaziamento. Está esvaziando, mas a fórmula, eu grifei a palavra, ó, representa o volume de água presente no tanque. Esse volume V não é o volume que está derramando, não. É o volume que está ficando no tanque. Estão escutando o que eu estou falando, né? Aí? Cuidado, ele botou isso aí de pegadinha também para vocês, ó. O tanque está esvaziando, mas esse volume é o volume de água que fica presente no tanque enquanto ele está esvaziando. Tudo bem? Até porque, pense comigo, tem ou não tem um número negativo aí? Tem ou não tem uma variável t ao quadrado com na frente um número negativo? Esse menos 1 sobre 43.200. Vocês estão vendo o negativo aí na frente? Então esse volume está diminuindo ou está aumentando? Está diminuindo. Realmente o volume de água presente tem que estar diminuindo. Vamos para a pergunta. Ah, só um detalhe. Esse instante T está grifado de vermelho, mas o que é mais importante é que vem depois dele, dentro de parênteses. Esse instante T está em minutos, não é isso? Então eu vou fazer a conta todinha. O resultado que der vai estar em minutos. Eu vou ter que depois transformar em horas. Porque ele quer saber qual é o tempo em horas necessário para que o tanque seja esvaziado. Vamos pensar. Como é que eu faço para esvaziar o tanque? Eu faço o volume de água presente no tanque ser igualado a quanto? A 0. Só isso. Acabou a questão. Você pega o volume, que era essa fórmula feia aí, transforma o volume por 0. No lugar do V, você bota 0. Quando no lugar do V você botar 0, vai encontrar uma expressão do segundo grau com negativo, não é isso? Pega esse negativo e joga ele para o primeiro membro. Aí esse 1 sobre 43.200T2 vai ficar igual a 3. Eu só estou fazendo conta. Eu não estou usando fórmula nenhuma, eu só estou fazendo conta. O que é negativo passa para o outro lado, vira positivo.
O que está dividindo, que é o 43.200, vai passar para o outro lado como? Multiplicando, não é isso? Vai ficar 3 vezes 43.200. Vocês estão vendo? T ao quadrado igual a 3 vezes 43.200? Estão vendo essa conta aí? Essa conta é difícil. Mas eu sei que vocês querem uma dica para resolver essa conta mais rápido. Eu já botei a dica aí, ó. T ao quadrado igual a 3 é bom? É não. Mas se o T ao quadrado tivesse 3 ao quadrado, não seria bom não para mim? Como seria bom ter 3 ao quadrado? Eu peguei o 43.200, ó. Olha o que é 43.200 dentro de parênteses, estão vendo ali, ó? Na primeira, segunda, terceira, na quarta linha. Estão vendo 43.200 dentro de parênteses? Eu dividi ele por 3, eu botei um 3 separado dele, ó. Ele é exatamente, ó, 3 vezes 14.400. Para que eu botei esse 3 separado dele? Porque eu não tinha um 3 na frente? Um 3 na frente com esse outro 3, vai ficar 3 vezes 3, vai dar 9, não é isso? E 9 não tem raiz quadrada exata. Eu quebrei o 43.200 em 2 números. Eu tinha um 3, eu queria que aparecesse outro 3, para ficar 3 ao quadrado. Aí eu tirei dele um 3 e botei os 14.400 do lado. Só que 144, eu sei que é 12 ao quadrado, não é isso? E 2 zeros no final, eu sei que significa vezes 100. Aí eu peguei e escrevi o 14.400 como 144 vezes 100. Eu só fiz organizar para que todo mundo fosse quadrado perfeito. Porque o quadrado que está no primeiro membro, quando passar para o outro lado, não vai passar tirando a raiz quadrada? Se todo mundo lá tiver ao quadrado, quando for tirar a raiz quadrada, vai ser tudo mais fácil para mim. Aí eu passei o quadrado para o outro lado, tirando a raiz, ficou 3, 12 e 10. 3 vezes 12, 36, vezes 10, 360 minutos. Como cada hora tem 60 minutos, 360 minutos vai dar 6 horas. Deu para entender isso aí? Até agora não teve nada de fórmula na minha aula. Foi só conta que eu fiz. Na primeira, eu tive que criar o modelo. Nas outras 2, ele me deu o modelo. Eu só fiz igualar. Só fiz substituir ou igualar. Tranquilo até aí? As questões mais fáceis eram essas 3. Agora eu vou passar para a segunda parte da aula. O gabarito dessa quinta. Agora começam a aparecer algumas fórmulas. Mas essas fórmulas aparecem com a gente já não fazendo mais essa careta, né? Para o AX2 mais BX mais C. A gente já sabe como é que isso aí aparece na vida. Isso aí realmente aparece. Tem um modo disso aí aparecer nas contas. Então, já que isso aí não pode mais aparecer, eu vou tacar uma vassourada na cabeça dessa mulher e vou passar para frente. Vou passar para interpretar o gráfico desse bicho aí, ó. Qual é o gráfico de uma função do segundo grau? Qual é o gráfico de uma função do segundo grau? Parábola. Eita, professor, como é que é isso? Parábola. Para vocês entenderem o que é uma parábola, vocês vão olhar aqui para frente. Vocês vão imaginar, ó, que vocês estão numa função do primeiro grau. Numa função do primeiro grau, não é uma coisa reta? Função do primeiro grau não é reto? Agora imagine que o x está ao quadrado. Quando o x ficar ao quadrado, como ele está aí, quando o x ficar ao quadrado, ele faz a resposta crescer mais rápido ou faz a resposta crescer mais lento? Uma coisa ao quadrado, quando eu vou substituindo, ela cresce mais rápido ou mais lento? Bem mais rápido, não? Então o que acontece? Ela era reta, não era? Só que agora ela tem que crescer mais rápido do que o reto. Se ela cresce mais rápido do que o reto, ela vai fazer o quê? Em vez de ir assim, ela vai subindo, ó. Ela vai fazer uma curva virada para onde? Para cima. É por isso que o gráfico é uma parábola.
Do lado negativo não importa não, ó, porque qualquer número negativo ao quadrado também fica o quê? Negativo ao quadrado também fica o quê? Positivo. Então ela também vai querer o quê? Crescer. É por isso que é uma parábola, porque era para ser uma reta, se for de primeiro grau. Como tem esse cara do segundo, ele vai querer crescer mais rápido, tanto de um lado, como do outro. Beleza? Professor, e por que você desenhou duas parábolas? Uma que está com os dois lados crescendo para cima, e outra com os dois lados crescendo para baixo. Ou os dois lados decrescendo. Porque aí é que está. Eu disse que tudo depende do x ao quadrado, não é isso? Tudo depende do x ao quadrado. Mas se esse x ao quadrado tiver na frente dele, um carinha, esse a que está na frente do x ao quadrado, se ele tiver na frente do x ao quadrado, um carinha negativo. Se esse cara que está na frente do x ao quadrado for negativo, o que é que vai acontecer com o gráfico? Os valores, em vez de irem para valores muito positivos, vão para valores muito negativos. Então quem define que é uma parábola é o segundo grau. Mas quem define se a parábola vai para cima ou se a parábola vai para baixo, quem é? É o A. Olha para aí, ó. Você vai para este cara vai definir tudo para você, ó. O A vai definir se as pernas estão para cima ou se as pernas estão para baixo. Para vocês guardarem, lembra assim, ó. Quando o A é positivo, as coisas começam positivas. E quando as coisas começam positivas, o que é que você faz? Imagina a boca do bonequinho aí, ó. Quando a coisa começa positiva, todo mundo feliz. A boca está para onde? Para cima. E está com cavidade para onde? Para cima. Quando o A é negativo, a parábola vai diminuir de valor, não vai? Então as coisas estão tristes. A parábola vai ter que ir para onde? Virada para baixo. Beleza? Entendi o gráfico? Entendi mesmo? Ei, eu vou fazer o seguinte, tá vendo esse gráfico? Não é uma curva feia, não é isso? Eu vou marcar pontos nessa curva. Eu vou sair pegando pontos dessa curva, vou sair trabalhando com eles. O primeiro ponto que eu vou calcular com vocês, e aí é calcular mesmo, é fórmula. O primeiro ponto é o ponto que toca o eixo do Y. Onde é que esse gráfico está no Y? Bora, vamos pensar aqui. Vamos pensar. Se ele está no Y, é porque ele não foi nem para a direita nem para a esquerda, não é isso? O X dele não é positivo nem é negativo. O X dele está onde? No meio. Guarda assim, ó. Quando ele está no Y, é porque o X dele está com nada. Se o X dele está com nada, o X dele vale quanto? 0. Se o X é 0, substitui aí o X por 0. A vezes 0. 0. B vezes 0. 0. Vai sobrar certinho quem? O C. Então a grande sacada que você tem que fazer é só essa. Toda vez que eu estiver no eixo do Y, o X vale quanto? 0. Se o X vale 0, quanto é que vai dar o Y? Vai dar certinho o C. O resto vai ficar zerado, vai dar certinho o C. Então olha lá para o gráfico, olha lá, ó, vai aparecer, ó. Olha o pontozinho aí, tá vendo? Vou de novo, ó. Vocês estão vendo o C aí, ó? Toda vez que bater no eixo do Y, quem é esse ponto? É o C. Toda vez que bater no eixo do Y, quem é esse ponto? C. Bateu no eixo do Y, quem é o ponto? C. Ok? Ok. Passa adiante. Eixo do Y é o C. O A é as pernas, se é para cima, se é para baixo. Não é isso? Próximo ponto. O ponto em que toca o eixo do X. Olha que eu já marquei. Note que tem 2 pontos em que está tocando o eixo do X, não é isso? Esses 2 pontos em que toca o eixo do X, o Y não vale nada, não é isso? O Y deles tem que ser quanto? 0. Quando eu estou no eixo do X,
eu nem subi, nem desci. O y dele é 0. Se eu estou no eixo do x, eu chamo esses dois pontos de raízes. E como é que a gente faz para achar os dois pontos que estão no eixo do x, as duas raízes? Você pega o y igual a 0. Olha lá na expressão, ó. Se eu pegar aquele y e botar um 0 no lugar dele, olha para o y que está de verde, eu vou botar um 0. Se eu botar um 0 no lugar desse y, como é que vai ficar? Uma equação do segundo grau. Eu deixo de ter uma função e passo a ter uma equação do segundo grau, não é não? Deixa de ter duas coisas relacionadas, fica só a letra x. E aí como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Todo mundo lembra, né? Para resolver a equação do segundo grau, oitava série, né? Nono ano, né? O que a gente fazia? Tirava o delta, que é quem? B2 menos 4AC, e calculava nas fórmulas das raízes. Menos B, uma com mais, a outra com menos, raiz de delta sobre 2A. Isso o pessoal lembra, né? Esses dois valores são os valores que estão no eixo do... Os valores estão no eixo do x. Delta, B2 menos 4AC, e as raízes são menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Espera aí. E se na questão, como uma tem mais, a outra tem menos, e se na questão eu pedir para vocês somarem as duas raízes? Ora, se eu pedir para você somar os dois valores, se eu pedir para você somar o x1 com o x2, o raiz de delta, que um é positivo e o outro é negativo, os raízes de delta vão cancelar, não é não? Se eu somar essas duas fórmulas, a raiz de delta vai cancelar, não é não? Vai ficar menos b com outro menos b, vai dar o quê? Menos 2b. Tudo isso aí dividido por 2a. Vai ficar menos 2b sobre 2a, cancela 2 com 2, vai virar menos b sobre a. A soma das raízes de uma equação de segundo grau é sempre menos b sobre a. Tranquilo? Eu não escrevi por enquanto, já vou mostrar em uma questão para vocês.